Gabriel, que irá, ser agora um vaso usado por Deus para trazer uma palavra que vem de encontro ao teu coração. Amém? Vamos receber uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Aleluia. Uma paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus pode se aceitar. Eu vou dar apenas aqui uma resumida de tudo que foi dito através dos louvores, através da mensagem que já foi transmitida nessa noite. Eu tenho uma palavra, quero ser breve e objetivo. E eu gostaria que essa mensagem você guardasse no seu coração. Eu confesso, irmãos, que eu tenho uma dificuldade de falar sobre derrota. Eu já falei isso, eu não consigo falar que Deus me escolheu para ser um derrotado. Existem alguns evangélicos que eles gostam, de falar acerca que o crente tem que sofrer e tudo mais, mas de uma maneira equivocada eles adoram a derrota, mas a palavra de Deus, e de certa forma eles estão certos, sabe por quê? Que Deus não chamou você para vencer. Deus te escolheu para ser mais do que vencedor. E de certa forma, irmãos, a palavra de Deus, ela não pode falhar. Quando diz que somos mais do que vencedores, isso para mim é profundo. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo assim para mim: olha, eu não sei o chamado que Deus tem comigo. Eu ouvi pessoas me dizendo isso. Eu não sei o talento, o dom que Deus me deu. E eu pensei assim: olha, de uma coisa eu sei, derrotado não foi a forma que Deus te escolheu. Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Então, que você preste bem atenção nesta palavra, que se encontra lá no livro de Romanos. Se você puder abrir sua Bíblia e me acompanhar, no capítulo 8 e no versículo 35. Fazer a leitura. Quero agradecer também essa oportunidade de estar aqui nesta noite com os irmãos. E muito obrigado por me convidar para falar de um tema que eu gosto muito de falar de vitória. Quem é que não gosta? Está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Presta atenção. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo, ele fala de 7 problemas. 7. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Uma coisa é certa: tem uns que estão passando pela tribulação, alguns já passaram, e quem não passou ainda vai um dia passar. Porque toda grande vitória vem também uma grande luta. Entenda isso. Grande
grande vitória vem consigo uma grande dor e choro e lágrimas. Eu quero que você entenda, um dos momentos mais felizes de uma mãe é quando ela carrega o seu filho no colo, recém-nascido. Ela olha aquela criança. Eu pude acompanhar minha esposa quando ela ganhou o nosso filho. E quando ela segurou no colo o nosso filho recém-nascido, os olhos dela brilhavam de alegria. Os olhos dela brilhavam porque ela estava feliz de naquele momento se tornar mãe. Mas antes dela ter aquele momento único de segurar no colo o filho, ela passou pela dor do parto. Ela passou pelo choro. Ela passou por um momento difícil para que depois ela pudesse conquistar a vitória de ser mãe. Toda grande luta, se ela saiba, vem depois uma grande vitória. Glória a Deus. E aqui eu quero já aproveitar, irmãos, e dizer algo aqui para você que está passando pelo choro, você que está em lágrimas, você que está sofrendo. A palavra para você é: aquietai o vosso coração, porque Deus já está fazendo nascer uma grande vitória para entregar nas suas mãos. Deus está fazendo nascer a tua bênção, a tua vitória. O choro, a dor é apenas um sinal que Deus está preparando algo grande para a tua vida. A palavra de Deus, ela nos diz de um homem que sofreu algo terrível na terra. Sofreu algo, talvez que nenhum de nós iremos sofrer. E o nome deste homem era Jó. Mas quem era Jó? A Bíblia diz que Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que não se desviava-se do mal. Aliás, que se desviava-se do mal. Íntegro, temente, reto e se desviava do mal. Mas Deus, ele acrescenta um pouco a mais de quem era Jó, quando Satanás vem diante de Deus. Deus, ele acrescenta um pouco a mais. Ele diz: viste o meu servo Jó? Não há alguém, não há um homem na terra semelhante a ele. Não existe ninguém que seja igual a Jó. Deus, ele é uma coisa incrível. Deus, ele sente prazer de chegar no diabo e dizer: tá lá o meu servo, tá lá aquele que é mais do que vencedor. Eu quero que você entenda uma coisa. A mesma vontade que Deus teve de falar de Jó, ele também tem de falar sobre a tua vida. Deus, ele sente prazer, ele tem vontade de falar ao teu respeito. Pensa bem comigo. Um pai não falaria mal do seu filho. Aleluia, Jesus. Eu tenho meu filho, eu não gostaria de chegar para os meus amigos e muito menos pelo meu pior inimigo e falar mal do meu filho. Não é? Não tenho prazer nisso. Assim como Deus não sente prazer algum
de falar que um filho dele é um derrotado. Deus não tem. Qual é a vontade do Pai na vida de um filho? Levanta a tua mão. A vontade de Deus para a tua vida. Levanta a sua mão. É anunciar para o mundo que Ele fez você mais do que vencedor. Essa é a vontade de Deus. É falar da tua vitória. Jó, sendo tudo isso que eu falei, sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava-se do mal, tudo isso, mas Jó teve que passar por uma coisa que Paulo disse que é a tribulação. Repita, a tribulação. Jó não estava imune a passar pela tribulação. E o que é tribulação? Tribulação é uma aflição. Tribulação é um tormento. Mas Jó passou por tribulações. Isso é, ele passou por aflições. Não foi uma só, foram diversas adversidades. Que aflições foram essas? A primeira, Jó passou pela aflição na sua vida financeira. Vieram e roubaram tudo de Jó. Levaram tudo embora. A segunda, Jó passou pela aflição de saber que seus companheiros funcionários morreram. Terceira, Jó passou pela aflição da tragédia que matou os seus filhos. Jó passou pela aflição da sua saúde, o seu corpo estava cheio de úlceras. Jó está agora assentado nas cinzas. Ele pega um carro e começa a coçar o seu corpo. A dor da enfermidade, a dor da perda, tudo isso Jó passou pelas tribulações. E nesse momento, eu quero que você entenda. Nesse momento, Satanás, ele olha para Jó. Nesse momento, ele olha e Satanás, ele pensa assim: eu arranquei tudo de Jó. Nesse momento o diabo olha e pensa: eu arranquei tudo de Jó. Mas no mesmo momento Deus olha para Jó e Deus pensa: Satanás não conseguiu tirar o maior patrimônio que Jó tem. Glória a Deus. Mas que patrimônio é esse? Que patrimônio é esse que eu estou falando? Jesus disse assim: aquele que crê em mim, nascerá uma fonte de água viva dentro dele. O maior patrimônio, meus irmãos, que Jó tinha, estava dentro dele. O maior patrimônio que você pode ter mora aí dentro de você. Ah, meu irmão, para você entender melhor, o Satanás pode tentar arrancar a sua casa. Satanás pode tentar arrancar a sua vida financeira. Satanás pode tentar arrancar a sua saúde. Levanta a mão para o céu. Mas o diabo não tem poder de arrancar aquilo que Deus colocou aí dentro de você. Há uma fonte de água viva jorrando dentro de você. E isso o diabo não consegue tomar.
muita coisa. Eu já perdi muitas coisas, eu já fui roubado, eu caluniado, tudo. Mas ainda Ele não tomou a fonte que está dentro aí de você. Presta atenção. Quando eu li essa palavra, nascerá uma fonte de água dentro de mim. O que significa isso? Você tem um copo aí de água? Veja só. Para você entender melhor. Diga assim: dentro de mim há uma fonte. Eu tentei, como assim fonte? É como uma mina, né? É uma fonte, uma mina, não para de jorrar água. Glória a Deus. Aí eu pensei assim, ó, veja bem. Tem momentos, pega um outro copo aí. Tem momentos, irmão, que você tá cheio de água. Aí de repente, se esvazia tudinho. E você fica seco. Aí alguém olha para você e diz o seguinte: olha lá, tá seco, vazio, sem nada. Tá vazio. Mas o que muitas pessoas não sabem, que existe uma fonte que depois que você seca, olha lá o que acontece novamente. Deus começa a te encher de novo. Deus começa a te encher novamente. A água está brotando novamente em você e vai voltar a alegria para o seu coração. Glória a Deus. Será tribulação? Não pode ser. A tribulação não vai me vencer. Ele diz: será então a angústia? Diz angústia. O que é angústia, irmão? É um misto de sentimentos. Angústia é um sentimento de insegurança. É um sentimento que você se sente inseguro. E a angústia é aquele sentimento que aperta o nosso coração. Glória a Deus. E faz esse sentimento nós acharmos que nós estamos sozinhos. É, Senhor, aleluia. E nós chega a pensar assim: será Canta teu nome, Jesus. que eu estou pagando por algum erro que eu cometi? E por causa disso Deus já não me ouve mais. Glória a Deus. A angústia vem para apertar o nosso coração, deixando nós muitas vezes se sentir culpados de alguma coisa que nós fizemos. A pessoa angustiada, ela questiona: será, Deus? Será que o Senhor ainda olha para mim? Será, Deus, que o Senhor ainda ouve as minhas orações? Oh Deus, será que o Senhor ainda me quer? Glória a Deus. A angústia, ela vem fazer nós a pensar que Deus se afastou de nós. Mas aí entra Deus e diz: eu continuo aqui com você. Eu estou dizendo, meu irmão, que a aliança que você tem com Deus, nada e nem ninguém tem o poder para quebrar. Eu estou te falando, meu irmão, que quando Paulo fala assim, o que é que vai nos separar? Ele está falando de casamento, de aliança. Ninguém tem o poder para quebrar a aliança que Deus tem na sua vida. O angustiado se pergunta: Deus, ó Deus, o Senhor me deixou. E essa palavra é para você que se sente assim, com angústia, desprezado, cabeça para baixo. Levanta a sua cabeça, porque há um Deus lá no céu, assentado no trono, que se chama
Rei da Glória. E esse Deus tem tanto amor por você que Ele quer fazer você mais do que vencedor. Glória a Deus, grande Deus. Deus te escolheu. Deus chamou você, entenda, para que você pudesse ser chamado de mais que vencedor. Glória a Deus. Paulo diz: quem que vai separar? Quem é que vai me separar de Cristo? Aí ele continua dizendo, eu já estou terminando. Ele continua dizendo assim: será então a perseguição, a fome, a espada, o perigo? Meu irmão, de uma coisa eu tenho certeza, todo mundo aqui já viveu alguma coisa assim. Já viu quem passa pelo perigo? A pessoa fica assustada, né? A pessoa fica com medo. Mas o mais que vencedor, ele é diferente. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. O perigo traz o medo, mas não para quem é mais que vencedor. De uma coisa eu sei, meus irmãos. Quando nós passamos, o irmão aqui disse que só não passou por fome porque Deus não permitiu e que a sua esposa te ajudou. Creio eu que na igreja não foi só o irmão que viveu isso. E ele falou: mas se passasse pela fome, ainda vai um pouquinho mais duro. E se passasse pela fome? E diz: a perseguição. Eu vou resumir. Uma coisa é certa: quando nós estamos numa situação como essa, o que nós mais gostaríamos de receber é um apoio de alguém. Quando nós estamos sofrendo, irmão, o que mais nós gostaríamos de receber era um consolo de uma pessoa. Mas, presta atenção, Jó estava vivendo tudo isso. A tristeza, a angústia, o perigo. E a única coisa que Jó gostaria de ter era o apoio de uma pessoa. Era o consolo de alguém. Mas Jó não recebeu apoio nenhum. Jó não recebeu consolo de ninguém. Muito pelo contrário. Quando ele estava sofrendo, os seus próprios amigos o acusavam com palavras que feriam e machucavam a sua alma. Talvez você também já ouviu algumas palavras que te machucaram. Palavras de alguém que você não esperava que te feriu. Já ouviu palavras duras que machucou o seu coração. Ao ponto que ele mesmo diz para os seus amigos: por que vocês falam essas palavras que me machucam tanto? O porquê que vocês me atormentam tanto? Eu não entendo o porquê que vocês falam tantas palavras ruins que me machucam minha alma. Neste momento, Jó, ele se sente sozinho, sem ninguém. Ninguém o ajudava com palavras. E ele, a única coisa que faz, ele olha e diz: Senhor, ó Deus, eu não aguento mais, Deus. É muito sofrimento, Deus. Eu estou sofrendo demais, Senhor.
Jó olha e diz: Senhor, os meus irmãos me abandonaram. Aqueles que me conheciam, que eu tenho como conhecido, olham para mim como se eu não fosse ninguém, como se eu fosse um desconhecido. Os meus parentes me deixaram. Os meus amigos me deixaram só. Eu me sinto só. Até as criancinhas me desprezam. E quando eu me levanto, zombam de mim. A minha mulher não tolera o meu mau cheiro e se afasta de mim. E até aqueles que eu amo estão contra mim, Deus. É uma solidão, Pai. E naquele mesmo momento, se você ler as Escrituras, quando Jó começa a falar, todo mundo me deixou. Eu estou sozinho, meus amigos me abandonaram. Eu não posso abraçar ninguém. Até as crianças riem de mim. Naquele mesmo momento, ele levanta as suas mãos para o céu. E ele diz assim: mas eu sei que meu Redentor vive. O que Jó está dizendo, meus irmãos? Ele está dizendo assim: mesmo na doença, mesmo que a minha carne fique apodrecida, mesmo que minha pele se acaba, mas eu sei, eu tenho certeza que o Deus vivo vai se levantar ao meu favor para me defender. O que eu estou falando? Qual é a palavra para você nessa noite? Você pode se sentir sozinho, você pode se sentir abandonado, desprezado. Você pode olhar e dizer: ninguém me apoia, os meus amigos não estão comigo. Mas há um general de guerra que se levanta na batalha ao teu favor. Há um Deus vivo que está dizendo: mesmo você caído, eu te pego pela mão e te coloco em pé. Para mostrar o quê? Para mostrar que o derrotado é o diabo, mas em você eu fiz mais do que vencedor. O que é ser mais que vencedor? Que você entenda. Tem um louvor que eu pensei quando estava preparando essa mensagem. Eu sou mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor. O que isso significa? Eu vou falar, mas antes, medita nesse louvor que se encaixa com essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso
vencedor. Veja só. Existe uma diferença. Não sei se você vai entender. Existe uma diferença. Quando eu li assim, ó, mais do que vencedor, eu fiquei pensando. Há uma diferença de um vencedor para quem é mais do que vencedor. Que diferença? Aleluia. Veja, uma coisa é você vencer o problema. Eu sou um vencedor. A outra coisa é eu estar vencendo com o problema. Como assim? Veja só, um vencedor, eu vou dar um exemplo. Um vencedor, para ele vencer, ele tem que muitas vezes estar bem. Um exemplo, como que um jogador de futebol vai vencer se ele se machucar? Ele não vai ser campeão. Para ele vencer uma partida, ele tem que estar bem. Se ele se machucar, ele não consegue vencer. Aí o vencedor já é diferente. Por quê? O mais que vencedor é diferente. Por quê? Porque o mais que vencedor somos nós que mesmo doente, mesmo aflito, mesmo sofrendo, nós permanece firme para dar glória ao nosso Deus que está vivo. Esse é o mais que vencedor. É sofrendo, na luta, angústia, tribulação, mas você continua estando de pé para mostrar que é Deus que manda na tua vida. Eu sou muito mais do que vencedor. Eu não preciso de uma situação boa. Eu não preciso de estar muito bem para me vencer, não. Por quê? Porque o Espírito do Deus vivo mora dentro de mim e me coloca em pé. Veja, o irmão disse, a igreja já viveu tanto problema. 22 anos, né? As portas quase fecharam. Eu creio, eu vejo pessoas aqui que eu tenho certeza, são pessoas que eu vejo desde quando eu era menino, criança. E hoje eu estou vendo aqui por qual motivo? O motivo é esse. Não é porque elas não sofreram. Não é porque não passaram tribulações ou angústia, não. Qual é o motivo que te faz estar aqui nesta noite? Você é mais do que vencedor. A igreja não para diante de uma dificuldade. A igreja não para diante de uma tragédia. É muito pelo contrário. Quem leu a história de Jó sabe. O diabo quis atacar Jó por quê? Porque ele agradava a Deus. Sabe quando o diabo quer fazer coisa na igreja, tragédias, é porque está incomodando o inferno. Mas aqui nesta noite foi uma mensagem. Essa palavra foi uma palavra para a igreja, para Deus e um aviso para o diabo também, que a igreja vai continuar caminhando de pé, porque fomos feitos mais do que vencedores. Quero chamar aqui, acho que eu prolonguei um pouquinho. Quero convidar o sacerdote Maurício para dar aqui uma palavra no coração dele, fazer uma oração para quem está aqui. Uma pessoa qual não é nenhum segredo para ninguém. Hoje a posição que ele está, me permita falar isso, é uma posição de honra, porque nos últimos momentos de vida do meu pai, foi ele que esteve ali ao lado do meu pai. Glória a Deus. Ele fez um trabalho aqui durante 7 anos, né? Foram 7 anos. E ele fez uma grande obra para Deus. Eu não posso ser, irmão, injusto, de encerrar o culto sem chamar o sacerdote Maurício para dar uma palavra, para dar uma orientação e fazer aqui o que Deus tocar no coração dele. Amém? Deixa a igreja.
paz do Senhor Jesus. Vamos receber o sacerdote Maurício nas palavras de palmas para Jesus. Bom, irmãos, eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar um instante, irmãos. Nós já vamos fazer oração. Eu só quero, assim, agradecer por estar aqui nesta noite, por rever vocês, por rever um novo rebanho. Nós que passamos por aqui, é assim uma emoção, ver pessoas do começo da nossa fé, ver que existe um pedaço nosso aqui também. Isso muito nos alegra. E ver que a obra de Deus é aquela que continua. Aleluia. Nós passamos, mas a obra de Deus ela permanece. Vemos muitas crianças, muitos jovens que irão dar seguimento e continuidade a esta semente que está sendo lançada aqui. E venha calhar esse tipo